O que é destaque nesta segunda-feira? Prazo para registro de candidaturas ao governo do estado termina nesta segunda-feira. O PT foi o primeiro a obter registro e apresentar seu plano de governo. Arthur convida Marcos Ota a ingressar no PSDB e critica a aliança de Braga com Marcelo. Vice-prefeito deve se pronunciar hoje sobre convite. Eduardo Cunha avalia implicações para fechar acordo de delação. STF decide amanhã sobre prisão de Aécio Neves. Madrugada de terror em Londres. Van atropela fiéis próximo à mesquita, deixando um morto e 10 feridos. Premier britânica fala em potencial ataque terrorista. Final de semana violento em Manaus. Em Santa Etelvina, pistoleiro mata tio e sobrinho, um bebê de apenas 1 ano de idade. Adolescente de 16 anos é morto por espancamento na Cidade Nova. Corpo crivado de balas é encontrado na M10. Ex-presidiário executado à porta de casa de show na Grande Circular. Mais uma perna foi encontrada próximo à ponte de Educandos. No Monte Sinai, marido espanca mulher a golpes de faca e acaba espancado pelos vizinhos. Quando tentava fugir, o assassino foi atropelado e seu estado é grave. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5:47. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima será de 33 graus Celsius. O clima-tempo diz que pode chover apenas 4 milímetros. A umidade do ar é de 89%. Os ventos sopram a velocidade de 5,5 quilômetros, o que corresponde a 3 nós. Hoje é segunda-feira, 19 de junho. Estamos chegando aos 170 dias do ano. Faltam 195 para acabar 2017. Dia de São Romualdo. Também é o dia do migrante, o dia do cinema brasileiro e o início da Semana Nacional Antidrogas. Até a leitura de sexta-feira, que será atualizada daqui a pouco, o Rio Negro havia baixado desde o dia 6, início da vazante, 18 centímetros. Seu nível era de 28 metros e 82 centímetros. Sem restrições para pousos e decolagens, operam os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1097, fim do cerco de Nicéia na primeira cruzada. 1846 é realizada em Hopkinton, na Nova Jersey, nos Estados Unidos, a primeira partida oficial de beisebol. 1856, fundação do município brasileiro de Ribeirão Preto, São Paulo. 1867, são executados em Santiago de Querétaro o imperador do México Maximiliano I e seus generais Tomás Merria e Miguel Miramón, por ordem de Benito Juárez. 1938, a Itália é a vencedora da Copa do Mundo FIFA de 1938. 1944, Segunda Guerra Mundial, começa a Batalha do Mar das Filipinas. 1970, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes é assinado. 1978, a tirinha de história em quadrinhos Garfield é publicada pela primeira vez. 2007, o site de vídeos YouTube, lançado originalmente em inglês, passa a ter mais idiomas. Em 2014, o então príncipe de Astúrias, Felipe de Bourbon, é proclamado rei da Espanha, reinando com o nome de Felipe VI. 5:49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O vazamento de água registrado na Avenida General Rodrigo Otávio, sentido Japim Coroado, próximo ao viaduto Gilberto Mestrinho, foi normalizado, segundo informou a Manaus Ambiental. O problema foi constatado na manhã deste domingo, mas moradores afirmam que o vazamento teve início no sábado. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, a via precisou ser parcialmente interditada para a realização de reparos. 3 adutoras passam naquela via. Vamos às ruas da cidade, onde está a nossa unidade externa com Alberto Peregrini. Bom dia, Alberto. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, de vez em quando se encontra uma perna, quando encontrarão o corpo todo? Pois é, né, Paulo? É perna, é cabeça, é por aí vai. Membros são encontrados quando não só o corpo, e dessa vez não foi diferente, Paulo. E foi encontrado lá nas proximidades da ponte de Educandos, uma perna, né? A perna direita, né? Foi encontrada lá debaixo da ponte, nas proximidades do bairro de Educandos, e logo foi removido pelo Instituto Médico Legal. É um mistério, ninguém sabe na realidade o que aconteceu, mas um adolescente de 16 anos foi espancado até a morte na cidade de Nova Pelegrini.
Pois é, Paulo, foi uma brutalidade, sem dúvida nenhuma. Ele foi espancado até a morte, Paulo. Foi usado pedaço de pau, pedras e até uma televisão velha que estava jogada no lixo foi usada para espancar e matar esse jovem que tinha apenas 16 anos de idade. E um ex-presidiário resolveu sair para ir a uma casa de show. Estava lá em frente da casa de show, tranquilamente assistindo, vendo as menininhas passarem ali e de repente o que aconteceu, Alberto? O motoqueiro fantasma apareceu e disparou várias vezes contra o corpo desse homem que acabou morrendo na hora, em frente a essa casa de show que estava lotada, muita gente brincando, se divertindo lá naquela área, rapaz, toda enfeitada com TNT, aquelas latas de mucilon com aquela gelatina na frente e a lâmpada dentro. Rapaz, ficou bonito, um visual bonito e muita gente se divertia e esse homem foi morto à frente dessa casa de show. Alberto Pellegrini, no Monte Sinai, o marido matou a mulher a golpe de faca. Os vizinhos se revoltaram. O que aconteceu depois, Pellegrini? Paulo Guerra o pegaram e bateram bastante nesse homem. Deram muito de paulada, deram de porrada, deram de pancada no assassino, bateram demais. E ele na fuga, ainda meio tonto, na hora que estava saindo foi atropelado. Daí a polícia chegou e evitou que ele fosse morto, Paulo Guerra. Ele foi internado no pronto-socorro Platão Araújo. As informações que tínhamos agora há pouco lá no Platão, quando passamos no local, era que o estado dele é grave, mas eu tenho a informação de que ele já está saindo nesse momento para fazer exame de corpo de delito. Então, o bicho não é tão feio como desenharam. Já que ele vai fazer exame de corpo de delito, ele vai com as próprias pernas, já está andando. Está quebrado, mas não morreu e está longe disso. E vai passar por exame de corpo de delito daqui a pouco no Instituto Médico Legal. Daqui a pouco o Alberto Pellegrini vai contar detalhes, mas o fato mais chocante que aconteceu neste final de semana foi um pistoleiro lá em Santa Etelvina que chegou, abriu fogo, matou o tio e o sobrinho que estava perto dele. Agora imaginem só, um bebê de apenas 1 ano de idade. Tiro pegou na cabeça, Paulo. Foi a noite de ontem, né? Já por volta de 21 horas, um grupo de pessoas aí formado por parentes e amigos, né, do garoto, estavam reunidos quando de repente apareceu um motoqueiro que desceu do carro, da moto, aliás, e começou a atirar. A vítima era o tio da criança, o objetivo era o tio da criança, que foi morto com vários tiros, sendo que um dos tiros, infelizmente, acabou pegando na cabeça da criança de apenas de um ano de idade. O detalhe, Paulo, é que houve muita correria. Depois da correria, todos voltaram devagar para ir, começaram a socorrer o homem, viram que ele já estava morrendo também, quando de repente perceberam que o garoto também estava no chão e infelizmente já estava morto. É lamentável esse fato acontecido no bairro de Santa Etelvina, Pellegrini. Muitos tiroteios aconteceram neste último final de semana em Manaus. E ontem à noite disse que havia muito pânico lá pelas bandas do bairro da Raiz, onde aconteceu um tiroteio. Pois é, Paulo, nesse tiroteio, inclusive foi gravado aí, essas imagens se espalharam através do aplicativo WhatsApp e muita bala realmente, Paulo. Não tinha polícia no confronto, era um confronto entre bandidos que estavam aí se degradando lá naquela área do bairro ali da área da Betânia, lá do Prosamin. Muita bala realmente, Paulo. O vídeo realmente é surpreendente, parece que a gente está vendo aqueles noticiários de televisão com aquelas guerras, aqueles barulhos de tiro, realmente situação bem complicada ontem lá no bairro, ali naquela área da zona sul da cidade. A disputa por pontos de droga, segundo informações, Alberto Pellegrini. Paulo, a informação que nos chegou é essa daí, que muita gente bandido se matando aí por causa do tráfico de drogas, e é um entrando na área do outro, e quando isso acontece o confronto, e foi o que ocorreu ontem à noite lá na área da zona sul da cidade. Pellegrini, o pessoal do Instituto Médico Legal teve muito trabalho nas últimas horas, né? Pois é, Paulo, né? Trabalharam muito, como se não bastasse o sábado, que foi também muito concorrido em relação a exames de corpo de delito. De ontem à noite para cá, rapaz, o negócio não foi fácil não. 64 exames de corpo de delito, uma grande também número, Paulo, de exames de corpo de delito são pessoas que são presas pela polícia militar e antes de irem para o xadrez fazem exame de corpo de delito. Só agora pela manhã, quando chegava a ver o IML, a permanência tinha 9 exames de corpo de delito para fazer, todos por flagrante, realizados aí pela polícia. Alberto Pellegrini, e o trânsito na cidade como está nesse início de manhã?
Já começando a ficar agitado, Paulo. O pessoal do transporte especial já trabalhando muito. A gente passa aí pelas ruas e é muito cumprimentado pelos motoristas, pelo Daniel, pela Andréia, pelo Leonardo e toda a turma que está aí levando passageiros que são os trabalhadores do Distrito Industrial, e muita gente ouvindo aí o Jornal da Manhã. A Andréia da Tema, motorista, inclusive, te mandando um abraço, Paulo Guerra, hoje pela manhã. Muita gente dá uma paradinha ali pela a rotatória do produtor, a gente já se conhece, aquela turma toda, e todo mundo ligado, Paulo Guerra, no Jornal da Manhã. Roberto Pellegrini, até daqui a pouco, com tudo o que aconteceu no final de semana. Um relato completo dos acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite e também da madrugada. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essas e outras informações, sim, dizendo que o tempo é nublado, Paulo Guerra, muito nublado nesse momento, na área da zona norte da cidade, oferecendo possibilidade de chuva para qualquer momento. 5h56. O Abrigo Moacir Alves é uma das instituições que participará da festa junina beneficente. Para ajudar na manutenção do trabalho social de instituições que cuidam e encaminham crianças e adolescentes com necessidades especiais e negligenciadas por seus familiares, acontecerá no dia 15 de julho, o Arraial do Amor 2017. A festa, que terá início às 18 horas do Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, contará com uma programação diversificada e animada. A programação contará com a apresentação de danças dos projetos sociais das instituições beneficiadas, dentre elas destacam-se dança dos cadeirantes do Abrigo Moacir Alves, balé do projeto Dança para Todos e do Centro Espírita Tomás de Aquino, dentre outras. Os participantes poderão ainda visitar as barracas de pescaria, correio elegante, de espaço infantil e de comidas típicas com várias guloseimas variadas. Os ingressos, é bom lembrar e vamos ajudar, estão sendo vendidos no valor de R$10 e podem ser adquiridos no Abrigo Moacir Alves, no Centro Espírita Tomás de Aquino, ou na entrada da festa no Parque do Idoso. O dinheiro arrecadado será destinado aos anexos do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, NASTA, Abrigo Moacir Alves, Casa do Caminho Simão Pedro, Casa da Santíssima, Lar Francisco de Assis e Centro Espírita Tomás de Aquino. A partir desta segunda-feira e até o próximo dia 23 estarão abertas as inscrições para o curso de técnicas de atendimento e recepção promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho Sentrade e Senac. São 40 vagas disponibilizadas àqueles que desejam aprender maneiras de lidar com o público e para quem deseja atuar na recepção de restaurantes, hotéis e hospitais. As aulas serão realizadas na unidade do Senac José Tádorus, na Cidade Nova, no turno vespertino. O curso começa no dia 3 de julho e encerra no dia 18 do mesmo mês. Segundo o chefe de qualificação profissional da Sentrade, Felipe Brandão, o curso na parceria da Sentrade e Senac, objetivo ampliar a chance de vagas no mercado de trabalho. Para realizar as inscrições, os interessados devem se dirigir à Sentrade, na Avenida Barcelos 625, Praça 14, no horário de 9 às 12 horas, portando documentos pessoais. 6h05 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Uma cidade tomada pela violência e o medo. Este é o retrato da extinta cidade pacata de Manacapuru, que hoje sobrevive em meio à violência e sua população praticamente submissa ao convívio diário de assaltos, arrombamentos a bancos, furtos, tráfico de drogas, agressões e, sobretudo, homicídios. Este último item, o mais preocupante de todos. Somente nos 2 últimos finais de semana, 7 pessoas foram assassinadas de forma cruel. A maioria jovens que não chegam aos 30 anos. A lei da bala e da faca se perpetua em Manacapuru, deixando a cidade refém da insegurança e do medo. O que não falta é reclamação por parte da população quanto à falta de segurança em Manacapuru. Todos os dias tem sempre alguém sendo assaltado, ameaçado, agredido ou assassinado. A bandidagem está em todo lugar. E não importa a atuação da polícia. Esses indesejáveis não estão nem aí. E vão ganhando destaque de forma nociva, impondo respeito e marcando o território. Igrejas, escolas, residências e principalmente o comércio são vítimas recorrentes que não têm como se defender e nem para quem reclamar. Os assassinatos viraram rotina. As pessoas são mortas insensivelmente e não importa o local. Os assassinos não dão chance de defesa. Chegam e vão matando impiedosamente, desconhecendo o valor da vida humana. Para ser preciso, Paulo, foram 5 assassinatos no final de semana passado e 2 deste final de semana.
Em 8 dias, foram 7 mortes. Um número alarmante que assusta uma população que clama por providências. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h07 em Manaus. As inscrições para o quadro complementar de intendentes e quadro de capelães na base da Marinha já estão terminando. Você que possui ensino superior em contabilidade, administração e economia ou em teologia, poderá se inscrever até esta segunda-feira. Para o concurso de intendentes são oferecidas 12 vagas e é preciso ser brasileiro nato de ambos os sexos, ter curso superior na área pretendida e ter menos de 29 anos no dia 1º de janeiro de 2018. Já para capelães, poderão se inscrever candidatos de ambos os sexos com mais de 30 anos e menos de 41 anos de idade. Para concorrer a uma das 6 vagas é ainda preciso ter exercido 3 anos pelo menos de atividades pastorais. As inscrições para os 2 concursos podem ser realizadas no site da Diretoria de Ensino da Marinha, no ingresso da marinha.mar.mil.br ou em uma das organizações militares da Marinha. Na próxima quinta-feira, dia 22, às 7h, na sede do abrigo Moacir Alves, vai acontecer a palestra O Câncer Tem Cura? Com o palestrante, pesquisador e naturopata Dr. César Van Loit. A palestra, que será totalmente gratuita, tem o propósito de orientar e esclarecer as questões relacionadas ao câncer, o que é realmente o câncer e como deve ser tratado. Além do Brasil, o ciclo de palestras já passou pela Espanha, por Portugal e pela Inglaterra. A naturopatia ou medicina naturopata é conhecida por ser um sistema de medicina baseado no poder de cura do corpo por métodos naturais. A polícia apreendeu durante a Operação Sentinela 2 toneladas de pirarucu na região do Alto Solimões, na fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia. O pescado foi apreendido dentro de uma embarcação próximo à comunidade rural Sacambu, localizada no município de Tabatinga. Segundo o delegado José Afonso Ribeiro Barrada Júnior, toda a carga foi adquirida na cidade de Santo Antônio do Içá, interior do estado, e seria comercializada no Peru, na fronteira com o Brasil. O delegado informou que o dono do pescado não apresentou documento que comprovasse a origem do pirarucu. A Polícia Civil informou que todo o peixe foi doado à paróquia de Tabatinga. Para conscientizar sobre o combate às atividades ilegais de caça e pesca de botos da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, realizará nesta segunda-feira o lançamento oficial da cartilha intitulada Guia da Identificação das principais espécies de peixes comercializados como douradinha. O evento está previsto para começar às 16h no auditório da Casa da Ciência. Coordenado pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos em parceria com a Associação Amigos do Peixe-Boi, a AMPA, e o Ministério Público Federal, o lançamento da cartilha faz parte, segundo o INPA, das atividades da campanha Alerta Vermelho, que se dedica à conservação dos botos da Amazônia. Uma audiência pública para debater os maus tratos à pessoa idosa em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em 15 de junho, será realizada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. A audiência pública será realizada a partir das 10h no mini plenário Cônego Azevedo. O convite realizado pelo prefeito Arthur Neto do PSDB a seu vice Marcos Rota do PMDB gerou no último final de semana grande repercussão no meio político. O Tucano lançou em redes sociais a proposta para que Rota mude para o seu partido para ter voos mais altos no meio político. Rota, por sua vez, se manteve calado sobre a proposta do prefeito, mas deve se pronunciar sobre o assunto ainda nesta segunda-feira. Após o pronunciamento, o vice-prefeito ainda não comentou sobre o assunto. Já Eduardo Braga, que é o presidente regional do PMDB no Amazonas e também pré-candidato ao governo do estado, preferiu não se manifestar. Ele ainda criticou a aliança de chapa entre Eduardo Braga e Marcelo Ramos. Não fomos nós a barrar uma solução que seria agregadora, aglutinadora, anticaudilista e democrática. Não partiu do PSB o individualismo nocivo e destinado a colher mais uma derrota, se tivesse dependido somente de mim e do meu partido, declarou. Os deputados estaduais José Ricardo e Sinésio Campos, do PT, candidatos a governador e vice nas eleições suplementares deste ano, oficializaram a candidatura na tarde de ontem na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Alguns tópicos do plano de governo da chapa também foram entregues durante o registro. Eles são os primeiros a registrar a candidatura no órgão. As outras 7 chapas devem oficializar apenas nesta segunda-feira, último prazo para concorrer oficialmente ao pleito. De acordo com o presidente estadual do PSB, Mário Barros, a oficialização da candidatura de Amazonino Mendes do PDT e do deputado estadual Bosco Saraiva do PSB junto ao Tribunal Regional Eleitoral deve ocorrer apenas nesta segunda-feira, com horário a ser definido. Segundo o presidente
presidente, o registro da chapa não foi homologado neste domingo porque o partido não foi informado pelo tribunal que haveria plantão para o registro das candidaturas no fim de semana. Segundo o secretário-geral do PMDB no Amazonas, Miguel Capobianco, o registro da candidatura do senador Eduardo Braga como candidato majoritário ao governo, ao cargo de governador, e Marcelo Ramos como vice deve ocorrer também na manhã desta segunda-feira. Na ocasião, também será entregue o plano de governo da chapa. Ainda de acordo com Capobianco, o registro da chapa deve acontecer entre 10 e 11 horas da manhã de hoje. Conforme o calendário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRAM, os pré-candidatos, partidos e coligações têm o prazo para o registro de suas candidaturas até às 19 horas desta segunda-feira. Depois que os pedidos de registro de candidatos forem todos entregues à Justiça Eleitoral, vai emitir um recibo para os candidatos e um outro será anexado nos autos, comprovando a leitura e o recolhimento dos arquivos digitais gerados pelo sistema do tribunal. Esses arquivos serão as informações dos formulários do requerimento de registro de candidatura e demonstrativo de regularidade de atos partidários. Depois disto, será providenciada a publicação de edital contendo os pedidos de registro para a ciência dos interessados no Diário da Justiça eletrônico. Agora 6h13 em Manaus. Polícia. Ladrões invadem garagem e furtam baterias do micro-ônibus da APAI em Iranduba. J. tem os detalhes. Ladrões até agora não identificados entraram na garagem da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iranduba, no quilômetro 5 da rodovia Carlos Braga, e furtaram as 2 baterias do micro-ônibus da instituição, utilizado diariamente para conduzir os alunos da APAI, que atende a mais de 200 pessoas portadoras de necessidades especiais. A ocorrência foi na noite de sexta para sábado e foi registrada na delegacia do 31º DIP. Segundo a presidente da APAI no município, Deise Clara Lira de Almeida, até a tarde de ontem ainda não havia nenhuma informação sobre o paradeiro dos equipamentos furtados. Segundo Deise Clara, os ladrões também tentaram levar a bateria de uma caminhonete pertencente à associação, mas não conseguiram. O micro-ônibus de 32 lugares que teve as 2 baterias levadas neste fim de semana foi adquirido este ano ao preço de R$270 mil procedentes do Fundo de Promoção Social do Governo do Estado. Por conta da ocorrência, hoje não haverá atividades na APAI de Iranduba. A presidente informou que a instituição vai comprar 2 baterias nesta segunda-feira no cartão de crédito de uma pessoa amiga da APAI que se dispôs a colaborar. Essa é a segunda ocorrência de furto de bens públicos aqui em Iranduba na mesma semana. Na noite de quarta para quinta-feira, a lancha da Secretaria Municipal de Saúde foi levada do porto da cidade e encontrada pela manhã próximo à comunidade Cristo Rei. No entanto, o motor, um Mercury preto de 2 tempos, 115 HPs, até agora não foi localizado. É mais um caso para a Polícia Civil de Iranduba investigar e tentar descobrir quem é que está roubando o patrimônio público. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. 6h19 em Manaus, os acontecimentos do final de semana, as notícias da noite desta madrugada que termina. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia, arrastão, os bandidos continuam fazendo graça no bairro Grande Vitória. A polícia está pegando banho de cuia, goleada dos bandidos no bairro Grande Vitória, essa aqui é a realidade. Agora há pouco, mais um arrastão aconteceu no bairro Grande Vitória. Bandidos levando bolsas de trabalhadores, de estudantes, nesse momento próximo à Igreja Católica no bairro Grande Vitória. Todo mundo já sabe que os bandidos ficam perto da igreja. Parece que só os policiais da 4ª SICOM é que não sabem que tem assalto nessa área todas as manhãs. Carro de polícia nessa área do bairro Grande Vitória de manhã, é mais fácil ver o Papai Noel do que uma viatura da Polícia Militar da 4ª SICOM no bairro Grande Vitória de manhã. Vamos levar essas ocorrências, vamos levar
essas reclamações da população no bairro Grande Vitória ao Comando Geral da Polícia Militar, que com certeza vai tomar providências em relação à vantagem que os bandidos estão levando os bandidos estão levando vantagem diante dos policiais da 4ª SICOM no bairro Grande Vitória. Um verdadeiro absurdo, a polícia pegando goleada de bandido. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada de ontem. Entretanto, de sábado para domingo. Aí, meu amigo, o negócio agitou. 4 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, 2 por arma branca e 3 por acidente de trânsito. Pronto socorro, João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade registrou uma pessoa que deu entrada vítima de arma branca, levou uma facada na barriga. Uma outra pessoa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. No pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação também foi considerada agitada, com 3 pessoas que deram entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de arma branca, uma outra pessoa deu entrada com tiros pelo corpo. De polícia, a Polícia Militar esteve nas ruas da cidade realizando operações em todo o final de semana, ao comando do Coronel Walter Cruz, que é o subcomandante-geral da Polícia Militar, esteve nas ruas. Coronel Davi também esteve nas ruas, e a Polícia Militar com todo o seu contingente realizando operações. E o resultado, uma motocicleta recuperada por policiais da 8ª SICOM. A Polícia Militar também, através da 15ª SICOM, localizou o veículo que havia sido roubado e já foi inclusive entregue ao seu respectivo dono. Polícia Militar também deteve homem que estava praticando roubos. Os policiais da 14ª SICOM, a polícia, através da 8ª SICOM, deteve dupla por posse de entorpecente também. A Polícia Militar, foram muitas ocorrências. Através da 22ª SICOM, prendeu homem por porte ilegal de arma durante o final de semana. Coronel Walter Cruz nas ruas da cidade comandando as operações, e o resultado, muitos bandidos presos durante aí o final de semana. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Bairro de Educandos, depois de uma cabeça, depois de um corpo sem cabeça, foi encontrado na área da zona sul da cidade uma perna direita, um membro de um homem foi encontrado no bairro de Educandos. Não se sabe ainda onde está o restante do corpo. O que se sabe é que a perna já estava em estado de decomposição e fora encontrado por populares ontem no bairro de Educandos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! No bairro Monte Sinai, a noite de ontem, uma verdadeira desgraça, uma tragédia aconteceu. Um marido enciumado resolveu matar a própria esposa com várias facadas espalhadas pelo corpo. A jovem senhora tinha apenas 26 anos de idade e morreu na mão do bandido. Ele já foi inclusive preso, Paulo Guerra. Antes, porém, a população pegou e deu-lhe uma pisa. Ele apanhou a murros, chutes, socos e pontapés, e ainda tentou fugir. Daí, quando estava fugindo, foi atravessar a rua, foi atropelado por um carro. Depois do atropelamento, apanhou muito de novo, pegou uma verdadeira pisa. E acreditem, ele está fora de perigo de morte. Não é dessa vez que esse bandido
covarde que matou uma mulher, que matou a própria esposa, vai morrer. Ele escapou do espancamento. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável. Desgraça no bairro de Santa Etelvina. À noite de ontem, um motoqueiro surpreendeu um grupo de pessoas na rua Acaicá, lá no bairro de Santa Etelvina. Vários disparos foram feitos contra um homem de 30 anos de idade. Ele que era o principal alvo do bandido que chegou na garupa de uma motocicleta. Ele atirou várias vezes nesse homem. Infelizmente, um dos tiros atingiu a cabeça de uma criança de apenas 1 ano e 3 meses de idade. Durante a corrida, durante o tiroteio, uma verdadeira correria aconteceu. Quando o motoqueiro foi embora, todos voltaram e tentaram socorrer, acudir o homem que estava crivado de balas. Quando perceberam que a criança também estava deitada no chão, foram chegar perto, a criança já estava morta, com um tiro na cabeça. Tudo aconteceu à noite de ontem, infelizmente, lá no bairro de Santa Etelvina. Nós lamentamos aí profundamente a morte dessa criança de apenas 1 ano e 3 meses de idade, que morreu com uma bala na cabeça no bairro de Santa Etelvina. O homem que morreu era tio da criança, que também foi assassinada à noite de ontem no bairro de Santa Etelvina. Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. Noite de sábado, um homem até o momento não identificado foi morto por agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapé e pauladas. A vítima ainda foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Entretanto, o homem agredido, o homem que apanhou no centro da cidade, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um ex-presidiário foi assassinado a tiros em frente a uma casa de show na zona leste da cidade. Ele levou vários tiros. Ele tinha acabado de sair de uma casa de show, estava sentado na sarjeta, estava pensando na vida a modo, só que ele devia a alguém. As informações dão conta de que o crime tem a ver com um acerto de contas. Nada foi levado desse homem. Ele estava sentado à beira do caminho quando chegou o motoqueiro e disparou 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. E o homem que tinha acabado de se esbaldar, de se entregar ao desfrute no forró, não resistiu aos ferimentos e morreu. E vocês pensam que a festa parou? A festa continuou com aquele som estridente, abafado, a iluminação feita com lata de leite ninho e toda a decoração com TNT. Mas a festa não parou e a poeira levantou lá na área do crime, na casa de show da Avenida Grande Circular. Repito, o negócio foi lá do lado de fora, lá na festa, lá do lado de fora da festa. Então depois o homem da festa chega, olha, sabe como é que é, mas foi lá fora da festa. Um rapaz de 16 anos foi agredido até a morte na Cidade Nova. Não se sabe ainda a causa da agressão, a causa da morte. Trata-se de uma morte misteriosa. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, até uma televisão que estava jogada no lixo foi usada como arma de crime. Tudo aconteceu, repito, na Cidade Nova.
Um cadáver crivado de balas. Um cadáver crivado de balas foi encontrado no ramal Mundo Novo, na M010, na estrada que liga Manaus ao município de Itacoatiara. O corpo já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrado por populares lá na M010. Aliás, a M010 vem sido palco aí de muitas desgraças. Cabeças e corpos estão sendo encontrados naquela área ali logo depois ali da barreira também, ali perto do lixão, e depois mais à frente também. Muita coisa vem acontecendo ali na área da M010. Eu dizia que o Instituto Médico Legal, daí a ligação caiu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 64 exames de corpo de delito. Muita coisa para fazer no IML aos amigos que estavam na permanência durante o final de semana. Só para finalizar, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, moradores do bairro Grande Vitória pedem socorro. Arrastões todos os dias, e a secundária, que fica também no bairro Grande Vitória, não está conseguindo conter a bandidagem, os arrastões no bairro Grande Vitória. A população pede o apoio da Rocan. A Rocan chegando no Grande Vitória, aí sim vai dar jeito na situação, que até agora a Quarta Sicom está pegando goleada dos bandidos. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Jogando no Gilbertão em Manacapuru com gol de Eric, o Princesa venceu o Atlético do Acre e mantém chance de classificação. O time amazonense chega aos 9 pontos e fica 1 ponto do próprio time acreano, que com a derrota perdeu a chance de garantir classificação antecipada para a próxima fase da Série D. Em jogo disputado pela 5ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, Fast e São Raimundo do Pará empataram em 1-1 na tarde deste domingo no estádio Colosso dos Tapajós, em Santarém, no Pará. Com o empate, o Rolo Compressor caiu da vice-liderança para a 3ª colocação com 6 pontos e está fora da zona de classificação, já que o Gurupi de Tocantins venceu o Baré por 2-1 em Boa Vista e somou 8 pontos. O São Raimundo do Pará lidera o grupo A2 com 10 pontos e já está matematicamente classificado. O Fast volta a campo no próximo domingo às 4 da tarde contra o Baré de Roraima na Arena da Amazônia. Um gol marcado pelo peruano Trauco aos 50 minutos do segundo tempo, em outra falha do goleiro, evitou que o Flamengo fosse derrotado no clássico deste domingo diante do Fluminense no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu estava vencendo até os acréscimos, mas sofreu o gol que decretou a igualdade no placar, encerrando a partida em 2-2. Wendel e Henrique Dourado marcaram para o tricolor das Laranjeiras, enquanto Diego anotou outro tento do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo foi originado de um jogador que estava em impedimento. Ao final, os tricolores lamentaram o resultado e lembraram que os árbitros só encerram o jogo quando o Flamengo empata ou faz o gol da vitória. Outros resultados da rodada: Esporte 1, Vitória 3. Chapecoense 0, Botafogo 2. São Paulo 1, Atlético Mineiro 2. Bahia 2, Palmeiras 4. Coritiba 0. Corinthians também 0. Hoje tem um jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro. Às 20 horas, Cruzeiro e Grêmio. Na Série C tem Botafogo da Paraíba e Clube do Remo. Copa das Confederações, jogos de ontem. Camarões 0, Chile 2. Portugal 2, México 2. Logo mais às 11 horas, hora de Manaus, pela Copa das Confederações, jogam Austrália e Alemanha. 6 horas e 37 minutos em Manaus. Das suas alegações finais, no fim da noite do dia 2 de junho, o Ministério Público Federal disse que o ex-presidente teve oportunidades o de lavagem de capital com cumprimento da pena em regime fechado.
Além disso, os procuradores sugeriram o pagamento de mais de 87,6 milhões em multa. É aguardar que a semana promete. Temer viaja e Maia assume. O presidente embarca para a viagem oficial de 4 dias à Rússia e à Noruega em meio a forte turbulência política. Durante a viagem, quem assume o comando do Palácio do Planalto é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata, aliado de Temer, que também é investigado na Lava Jato. Após o empresário Wesley Batista afirmar em entrevista à revista Época que o presidente é chefe de organização criminosa, o Planalto anunciou no sábado que hoje Temer ingressaria na justiça com ações civil e penal contra o empresário que foi chamado de bandido. A advogada Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi absolvida pela Justiça Federal em Curitiba em processo sobre lavagem de dinheiro e corrupção. O Ministério Público diz que vai recorrer e já apresentou nova denúncia. Segundo as investigações, joias e pedras preciosas compradas pelo casal são sim prova de crime. Adriana e Sérgio gastaram mais de 11 milhões de reais em joalherias e a maioria das joias ainda não foi encontrada. A Polícia Federal tem até hoje para entregar o relatório do inquérito que investiga Temer e Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente que foi filmado com 500 mil reais em uma mala e foi preso. Mas a Polícia Federal pode pedir nova prorrogação de prazo, já que a perícia do áudio da conversa entre Temer e Wesley ainda não ficou pronta. Preso no ano passado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, passou a discutir com advogados e familiares possíveis cenários no caso de uma eventual delação premiada. Oficialmente, a equipe jurídica de Cunha nega a intenção do ex-presidente da Câmara de colaborar com as investigações, mas o PMDBista tem discutido o tema com um grupo restrito de advogados. No primeiro cenário, aliados de Cunha afirmam que após a delação de Wesley Batista, ele quer se colocar como um trunfo ou um ativo para corroborar as revelações do dono da JBS em relação ao presidente Michel Temer e os principais PMDBistas envolvidos no acordo. O problema desse cenário, afirmam aliados de Cunha, é que o ex-deputado teme que, mesmo fazendo revelações, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não aceite a proposta de acordo, já que ele transformou Janot em seu principal adversário quando estava na presidência da Câmara. A Câmara e Senado vão tentar manter as votações de projetos considerados importantes pela base governista em uma semana incomum na capital da República. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar 2 ações relacionadas ao senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, presidente licenciado do partido. Uma delas, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, é um pedido de prisão do tucano. A outra é um recurso da defesa de Aécio para reverter o seu afastamento das atividades parlamentares, determinado pelo ministro Edson Fachin no dia 18 de maio. Senadores vão acompanhar os desdobramentos desses julgamentos, uma vez que, caso o pedido de prisão seja acolhido pela Corte, a Constituição prevê que o Senado se reúna para decidir se mantém ou não a prisão. O número de refugiados e deslocados continuou crescendo em 2016 e é o maior já registrado, segundo o relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. O número de afastados por conflitos locais, guerras civis e fome chegou a 65,6 milhões, tornando a atual crise humanitária mais grave desde a fundação das Nações Unidas em 1945. O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural de Portugal, Capolas Santos, convocou uma reunião interna para avaliar as medidas de apoio à região atingida pelo incêndio em Pedrogão Grande, distrito de Leiria. O incêndio florestal de grandes proporções teve início na tarde do sábado e já mais de 60 mortos. 6h45 em Manaus. O próximo à cidade de Bamako, capital do Mali, sofreu um atentado no domingo. O local foi invadido por atiradores. O ministro de Segurança, Salif Traoré, disse que 2 pessoas foram mortas e que se trata de um ataque jihadista. Os guardiães da Revolução do Irã lançaram mísseis contra uma sede do grupo terrorista Estado Islâmico na província síria de Deir al-Zor, no leste do país árabe, onde morreu um número indeterminado de jihadistas. Confirmando as previsões, o novo partido, a República em Marcha do presidente Emmanuel Macron, foi o grande vencedor das eleições legislativas francesas neste domingo, com 355 lugares dos 577 que compõem a Assembleia Nacional da França. O conservador dos republicanos foi o segundo mais votado, com cerca de 125 cadeiras. O Partido Socialista ficou com 49 cadeiras, seguido pelo de extrema-direita Frente Nacional da ex-candidata à presidência da França, Marine Le Pen, com apenas 8 cadeiras.
6h46 em Manaus. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após uma van atropelar pessoas perto de uma mesquita na madrugada de hoje em Finsbury Park, no norte de Londres. O motorista foi contido pela população e preso pela polícia. O incidente é tratado como potencial ataque terrorista, afirmou a primeira-ministra britânica Theresa May. Segundo o coordenador da Polícia Antiterrorismo, Ney Bazou, o incidente tem todas as características de terrorismo. Durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, os fiéis jejuam ao alvorecer até o anoitecer e costumam rezar até a madrugada. Dos 10 feridos, 2 pessoas foram atendidas no local com ferimentos leves e 8 foram levadas a 3 hospitais, sendo que 2 delas estão internadas em estado grave, segundo a polícia. Todas as vítimas eram muçulmanas, segundo o coordenador da Polícia Antiterrorismo. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que o policiamento extra será enviado para proteger comunidades e que o atropelamento de Finsbury Park foi um ataque nos valores de tolerância, liberdade e respeito. Sadiq Khan é muçulmano e chamou o atropelamento terrível ataque terrorista. A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou que o incidente é tratado como potencial ataque terrorista. A polícia antiterrorismo confirmou ter se juntado à investigação. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Polícia de Londres prende suspeito após veículo atropelar pedestres. Que estampa a Folha de São Paulo. Em entrevista, Joesley se contradiz 2 vezes sobre Michel Temer. O estado de São Paulo. Quadrilha ataca fórum de Diadema e rouba quase 400 armas de depósito. No Jornal Central, o Correio Brasiliense. Renegociações do governo custam mais que a reforma da Previdência. O Valor Econômico. Sem citar JBS, Temer grava vídeo em que cobra punição a criminosos. Estado de Minas. Fim de feriado é marcado por 5 homicídios na grande BH. No Recife, Jornal do Comércio. Em meio à crise, Temer vai à Rússia e Noruega para passar ideia de normalidade. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mãe de policial militar de 64 anos é morta ao reagir a assalto em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Jovem é amarrada em árvore e agredida por ex-companheiro no interior gaúcho. O Brasil Econômico. Mais de 12 milhões buscaram informações sobre seguros da internet, diz pesquisa. Edições impressas locais. Agora. Grupo invade casa e executa o traficante com 20 tiros de fuzil. Em tempo. Prazo para registro de candidatura termina hoje. E a crítica. Crime. Bebê de apenas 1 ano é morto por pistoleiro. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Hernani Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.